Dando continuidade aqui à nossa conversa sobre o panorama da atrofia muscular espinhal na pandemia pelo novo coronavírus, não é? Quais os cuidados outros que a gente vai ter que ter com os nossos pacientes com a atrofia muscular espinhal? Não é? Uma pergunta muito frequente é: fisioterapia, a gente deve manter ou deve suspender, né? Isso eu deixo muito bem a cargo do bom senso dos médicos assistentes que estão cuidando de cada caso, não é? Idealmente, é uma medida de isolamento social, então frequentar espaços de fisioterapia, clínicas de reabilitação, evitar ao máximo isso, desaconselhado. Então, pacientes que iam a uma clínica de fisioterapia regularmente, nesse momento eu acho que não é o momento de fazer isso. Vão ter pacientes aglomerados, você tem um maior risco de contágio. Pacientes que têm esquema de home care e recebem fisioterapeutas em casa, aí eu distribuo em dois grupos, né? Aqueles pacientes que estão estáveis da doença ou aqueles pacientes que a fisio está dando alguma diferença muito grande, né, no dia a dia. Ou seja, geralmente esses pacientes que têm home care, eles são pacientes naquele grupo de risco que eu falei, né, que tem alguma dificuldade da parte ventilatória, que tem algum comprometimento respiratório, ou usa BiPAP, ou está em ventilação, ou tem tráqueo. Então, esses pacientes, se eles estão muito estáveis das suas condições motoras, por exemplo, os pais sabem fazer alguns exercícios de fisiomotora, sabem colocar no posicionamento, né? Então, esses pacientes a gente pode adiar um pouco as sessões de físio, pode tentar fazer um telemonitoramento, uma teleorientação com os fisioterapeutas, com os profissionais da fisioterapia. Isso o Conselho da Fisioterapia já permitiu que seja feito, né? Então, esses pacientes que estão mais estáveis podem fazer isso, ou caso realmente o paciente tenha um benefício muito grande da fisiomotora no dia a dia, que não pode ser interrompido, que vai ser deletério para aquela fisiomotora, é um paciente que está se recuperando de uma cirurgia, é um paciente que tem um encurtamento muito grave, que vai dar uma diferença, vai fazer muita falta a visita daquele profissional em casa. Então, que o profissional, quando for em casa, ele tome todo o cuidado de usar EPI, de usar os equipamentos de proteção individual, de usar máscara, de usar capote, ou usar já uma roupa separada que tenha na casa do paciente. E no que concerne em relação à fisio respiratória, é muito semelhante a orientação, né? Geralmente quem faz fisio respiratória são aqueles pacientes de maior risco, que tem algum comprometimento ventilatório que eu falei no vídeo anterior. Então, muitos desses pacientes estão muito estáveis, não estão usando com frequência o aparelho de tosse, já tem os seus parâmetros de ventilação todos ajustados, né? Muitos pais sabem os exercícios respiratórios que já tem que fazer no dia a dia com essas crianças. Então, se é um paciente que está estável, que os pais já sabem dar uma assistência mínima, vamos atrasar a avaliação da fisiorrespiratória. Se precisar de uma orientação, pode ser feito o telemonitoramento. E, novamente, se é um paciente que tem uma dependência muito grande dos profissionais da fisiorespiratória, de fazer fisio diária, de usar cough assist diário, e se a família não é organizada de uma maneira de dar conta adequada, se a falta do profissional de fisioterapia respiratória vai prejudicar a assistência ao paciente, então a gente vai manter a assistência ventilatória, da fisiorespiratória nesses pacientes, e com todos os cuidados necessários dos usos dos EPIs, dos equipamentos de proteção, dos usos de máscara, uso de luva, uso de capote, e se estiver em casa já a roupa, o jaleco, o capote, o avental separado, ótimo, se usa esse daí. Com relação às consultas médicas, né, as visitas médicas periódicas que esses pacientes iam, idealmente, se é uma visita de rotina, se não teria nada mais urgente a ser resolvido, vamos adiar essas visitas médicas, essas consultas médicas para posteriori, ao menos para passar esse pico aí da pandemia. Então a gente adia um pouco essas visitas médicas. Claro, qualquer urgência, qualquer dúvida, qualquer necessidade maior de conversar com seu médico,
existem duas opções. Existe hoje a telemedicina e o telemonitoramento, que foi permitido já pelo nosso Conselho Federal. Então, o médico pode fazer uma avaliação já virtual por vídeo, né? E se realmente for necessário, nesse momento, uma consulta, marcar aí com o seu médico uma consulta que as clínicas têm feito de maneira individualizada, né? O paciente vai e passa na consulta sem ter contato com ninguém, não tem aglomeração de pacientes, então vai ser muito individualizado cada caso a caso. Consultas de rotina para checar exames, a gente adia, e a depender da situação do paciente, precisa muito de uma orientação do seu médico, precisa muito de uma consulta, de ser examinado, vai passar na consulta, e existe também a opção da teleconsulta, do telemonitoramento, que já é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Exames de rotina também, idealmente, devem ser adiados. Exames como prova de função pulmonar, aquele de soprar, exames para avaliar a deglutição, videodeglutograma, videofluoroscopia, todos devem ser adiados nesse momento aí da pandemia, para um momento mais posterior. Pacientes que estão com muita disfagia, com muita dificuldade de deglutição, têm que ser avaliados pela fono, e aí a fono vai ver em conjunto com um médico assistente, né, do paciente, a real necessidade, urgência de se fazer um desses exames agora ou não. Eu falei muito aqui da físio, né, que são os principais profissionais que estão envolvidos, mas a gente sabe também que tem a TO, a terapeuta ocupacional, tem a fono, que eu acabei de citar, né? Então, a mesma orientação que eu dei para os profissionais de físio, eu dou e a recomendação das sociedades é a recomendação para os outros profissionais da reabilitação. Então, ir nos setores de reabilitação, desaconselhado nesse momento, né? E aqueles pacientes, por exemplo, que estão com uma disfagia muito grave, que deixar de fazer fisioterapia nesse momento vai ser muito prejudicial, manter a sua terapia, mas manter com todos os cuidados aí para evitar a contaminação. O profissional tem que tomar todo o cuidado com o EPI. Realmente a gente vai ter que individualizar cada caso, cada família tem a sua rotina, cada família tem o seu esquema de se adequar aos profissionais, ao home care. Cada paciente tem maior necessidade de uma terapia ou outra, né? Então, cada caso vai ter que se adequar aí nessa situação que a gente está vivendo.